expliquei nesse nosso tema do dia, direito real sobre coisa alheia significa que alguém vai exercer poderes sobre uma coisa que não lhe pertence. Alguém vai exercer poderes sobre uma coisa que pertence a outra pessoa. O exemplo que eu dei para as pessoas guardarem, que é um exemplo bastante comum, é o usufruto. No usufruto nós vamos ter um sujeito que é o titular do direito de usufruto, que é chamado de usufrutuário. Existe um outro sujeito no usufruto, que é o nuproprietário. O nuproprietário é que tem a propriedade sobre a coisa, mas ele não tem a propriedade plena, ele tem a propriedade limitada. Limitada a quê? Limitada ao direito do usufrutuário. O que significa isso? Significa que eu rachei a propriedade, gente. Eu falei no nosso tema do dia que a propriedade é usar, gozar e dispor. O proprietário, quando ele tem a propriedade plena, ele tem os três poderes. É ele que pode usar, é ele que pode gozar e é ele que pode dispor. Se ele tem a propriedade plena, ele tem os três poderes: usar, gozar e dispor. No usufruto, o que eu faço? Eu racho essa propriedade. Eu pego dois poderes, usar e gozar, e dou para uma outra pessoa. Dou esses poderes para o usufrutuário. E o proprietário fica sem esses dois poderes. Então, o que está acontecendo no usufruto? Está acontecendo o seguinte: duas pessoas, ao mesmo tempo, exercem poderes inerentes à propriedade. Quem são essas duas pessoas? O usufrutuário, que pode usar e perceber frutos. E o nuproprietário, que só pode dispor. Repara, vamos repetir. O usufrutuário pode usar e pode gozar. No proprietário, só pode dispor. Repara o seguinte: quem tem a propriedade mesmo só está podendo dispor, só pode vender. Tem uma outra pessoa, que é o usufrutuário, que pode usar e pode perceber frutos. Nesse caso, então, o usufrutuário exerce dois poderes sobre uma coisa que não é dele. Ele exerce dois poderes sobre uma coisa que pertence a um nuproprietário. Isso é direito real sobre coisa alheia. Alguém está exercendo poderes sobre uma coisa que não é dele. Alguém está exercendo poderes sobre uma coisa que pertence a outra pessoa. Digamos que esse usufruto incida sobre uma casa. Quem pode morar na casa? O usufrutuário. A casa é dele? Não, a casa é do proprietário, mas quem pode morar é ele. Quem pode alugar a casa? Ele mesmo. É sempre o usufrutuário quem aluga. Agora, quem pode vender a casa? Quem pode vender a casa é o proprietário. Ele pode mesmo vender? Pode. Se ele achar alguém para comprar, sabendo que enquanto pender o usufruto não vai poder nem usar e gozar, ele pode vender. E daí? O novo proprietário, aquela pessoa que comprou agora, sabe que está comprando a propriedade nua, está adquirindo a propriedade nua, mas que usar e gozar, ele só vai ter esses direitos quando o usufrutuário os perder. Esse usufruto pode ser vitalício, pode durar a vida inteira do usufrutuário, ou pode ser temporário, pode estar limitado a um prazo, a 10 anos, 5 anos, 8 anos, ou a vida toda, tá? O que é importante vocês guardarem é que o usufruto, ele se extingue com a morte do usufrutuário. O usufruto não se transmite por herança. Sendo um direito real sobre coisa alheia, nesse caso ele vai se extinguir por herança. Não é todo direito real sobre coisa alheia que vai se extinguir com a morte. A servidão não se extingue, mas o usufruto se extingue com a morte e aí cessa o direito real sobre coisa alheia. O nuproprietário passa a ser proprietário pleno. Ok? Vamos lá então para a nossa terceira pergunta, para a nossa terceira questão. Vamos dar uma olhadinha. Professor João Aguirre, o que é direito real de garantia? Boa pergunta também. O direito real de garantia, como eu falei no comecinho desse nosso tema do dia, ele é aquela garantia real. Direito real de garantia e garantia real é a mesma coisa. É o que eu falei no comecinho do nosso encontro. Garantia real. Real é coisa, garantia real significa que uma coisa está sendo dada em garantia. Então, ao falar dos direitos reais de garantia, nós estamos diante de uma situação em que existem coisas que estão sendo dadas em garantia pelo cumprimento de uma obrigação. Que coisas? Podem ser várias, tá? Se forem coisas móveis, o direito real de garantia é chamado de penhor. Cuidado, um nome que eles adoram perguntar, que é um nomezinho diferente, ao invés de penhor, é garantia pignoratícia. Adoro um nomezinho diferente para enrolar vocês na prova. Então, se perguntarem de credor e devedor pignoratício, estão perguntando do credor e do devedor no penhor. O que é isso, João? É o seguinte, é aquele exemplo que eu dei. José, me empresta R$10.000? João, como é que você me garante que você vai pagar? Eu te dou um relógio Rolex em
garantia. Cuidado, eu não estou dando o relógio para ele, eu não estou vendendo o relógio para ele. Eu estou pegando o dinheiro emprestado e se eu não pagar, ele tem o relógio como uma garantia. Garantia real. Relógio é bem imóvel? É. Então, nesse caso, a garantia é chamada de penhor. Então, anota aí. No penhor, o bem que é dado em garantia é um bem móvel. Uma coisa dada em garantia, chamada de garantia real. Outro jeito real de garantia que é chamado de hipoteca. Na hipoteca, o bem que é dado em garantia não é um bem móvel, é um bem imóvel. Mas tem bens móveis que podem ser hipotecados. Dois bens móveis que podem ser hipotecados: navios e aeronaves. O que eu vejo é uma confusão muito comum. As pessoas confundem e guardam o seguinte: como navio e como aeronave podem ser hipotecados, navios e aeronaves são bens imóveis por definição legal. Está errado. A lei não define que navio e aeronave são bens imóveis. A lei define lá no artigo 80 e 82 do Código Civil que os bens imóveis por definição legal são outros. Por exemplo, o direito de sucessão aberta. Nem navio e nem aeronave. Os navios e as aeronaves, eles são bens móveis que podem ser hipotecados. São bens móveis que podem ser hipotecados. Então, hipoteca, bens imóveis, essa é a regra, navios e aviões. Repetindo, bens imóveis, navios e aviões podem ser objeto de hipoteca, essa é a garantia real. Pego 100 mil reais emprestados do José, dou em garantia minha casa, hipoteca. Dou em garantia um avião, hipoteca. Se eu pego 10 mil e dou garantia um relógio, penhor. Ok? E o outro direito real de garantia que eu quero que vocês guardem? A anticrese. Adoro esse nome diferente. É um direito real de garantia muito incomum. Muito raro você ver uma anticrese, tá? Mas adoram perguntar porque tem um nome diferente e dificulta no concurso a gente lembrar em comum e etc e tal. Anticrese ou garantia anticrética significa que eu estou dando rendas ou frutos sobre imóveis em garantia. Não é nem o bem móvel e nem o bem imóvel. É a renda. Eu peguei do José 10 mil reais emprestados, não dei nem o relógio nem a casa. Eu dei os aluguéis sobre a casa. Isso é que é anticrese. Rendas ou frutos sobre bens imóveis. Repetindo, pego lá do José 10 mil reais emprestados e ele fala: João, como é que você vai me garantir que você vai pagar? O José tem uma casa que está alugada por R$1.000. Se eu não pagar, você tem os aluguéis como garantia. Ótimo, não paguei, ele vai lá e pega 10 meses de R$1.000 e se paga. A pergunta é a seguinte: e se a casa não está alugada na hora que eu não paguei? Quando eu peguei o dinheiro emprestado, está alugada. Depois, quando eu não paguei lá na frente, já estava desalugada. O credor anticrético pode tomar posse da casa, ele põe para alugar, ele administra, presta contas e, nesse caso, até chegar no valor da dívida dele, ele vai administrando. Chegou no valor da dívida, ele restitui a posse para o devedor. Então, lembra que o credor anticrético pode tomar posse do bem para pôr o bem para produzir a renda, o aluguel, e se pagar, prestando contas disso. Isso é a garantia anticrética, outra garantia real. Então, as três garantias que eu queria falar para vocês são penhor, a hipoteca e anticrese. Penhor, bens móveis; hipoteca, imóveis, navios e aviões; anticrese, rendas, frutos sobre bens imóveis. Ok? Vamos para a nossa quarta questão. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que perguntaram para a gente. Professor Aguirre, o que significa o direito de sequela? Como eu falei para vocês, o direito de sequela é um direito característico dos direitos reais. Só direito real dá ao titular direito de sequela. No que ele consiste? A pergunta que foi feita para a gente. Direito de sequela consiste no direito de ir atrás da coisa e de reavê-la das mãos de quem quer que injustamente a possua. É o direito de ir atrás da coisa. Como eu falei no nosso tema do dia. Alguém pega o meu celular, eu vou atrás da coisa, não é nem atrás da pessoa. Pegou emprestado, não devolveu, eu vou atrás de José. Eu vou atrás de José para reaver a coisa das mãos de quem quer que esteja injustamente possuindo essa coisa. Isso é a sequela. Esse direito eu exerço contra todos. A eficácia dos direitos reais é erga omnes. Então lembra, direito real produz eficácia erga omnes e dá ao titular direito de sequela. Direito pessoal não dá sequela e nem dá eficácia erga omnes. A eficácia do direito pessoal é uma eficácia inter partes. Ok? Vamos para a nossa última questão no Pergunte ao Professor. Professor, por que os direitos reais sobre bens imóveis têm que estar registrados? Essa é uma questão bastante